Olá, estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast Caminhos de Odé. A gente sempre trazendo aqui pessoas, histórias, trajetórias que estejam ligadas aí com as nossas identidades, com as nossas culturas de terreiro. E para falar um pouquinho sobre uma dessas trajetórias, sobre uma dessas histórias, eu trago aqui mais uma convidada, mais uma pessoa que tem se envolvido cada vez mais aí com as nossas tradições, com as nossas festas, com os nossos cotidianos. E vou pedir aquela licença para ler um pouquinho e apresentar para vocês quem estará aqui com a gente hoje. Eu estou falando da Valéria Bonini, ela que é fotógrafa, natural de Araraquara, São Paulo, é importantíssimo falar isso. Graduada em Comunicação Visual pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, é mestre em Educação pela Universidade de Tiradentes. Atualmente é professora nos cursos de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda e Jornalismo, também da Universidade de Tiradentes. E vem há um certo tempo já desenvolvendo um trabalho muito interessante, muito bonito também aqui em Sergipe, de fotografias de terreiro, funções, festas, expressões. Então é um trabalho bem legal que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje sobre isso. E começo lhe agradecendo, Valéria, lhe pedindo aqui também a sua bênção por estar aqui com a gente hoje. E de coração, agradecendo por topar vir aqui falar com a gente um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu que agradeço, Caio. A bênção para você também. E estou aqui para a gente trocar e falar um pouquinho sobre fotografia, imagem e produção no terreiro, produções fotográficas dentro dos terreiros. Certo. E aí, já vou começar perguntando logo sobre isso. Você tem experiência na fotografia publicitária, fotojornalismo, uma experiência com estudo também do olhar. Como é que aconteceu na sua vida, na sua carreira, direcionar esse seu trabalho para o candomblé, para as religiões de matrizes africanas? Eu sempre me identifiquei, principalmente nos trabalhos pessoais, mas não só nos trabalhos pessoais, como também o meu trabalho de mestrado com movimentos culturais. Né? Eu sempre me senti muito envolvida nisso, né? Especificamente, inicialmente no mestrado eu trabalhei com o Rezado de Sabal, que é um grupo folclórico, e na verdade não sei se aconteceu por acaso não, né? A grande contribuição foi você que me convidou, especificamente. Foi um momento da minha vida também um pouco complicado, e que eu me joguei para fotografar, a única coisa que eu queria. E foi um ponto interessante, porque eu tive 2 perdas sequenciais, né, de familiares, e continuei minha vida fotografando, dando aula de fotografia. E com a minha identificação com o terreiro foi especificamente uma reaproximação da fotografia, que eu nem sabia que eu estava distante. E eu percebi isso nesse trabalho. Então, eu acho que foi isso que foi me identificando. Especificamente, eu sou apaixonada por fotografar, por imagem parada, e comecei a aprender também dentro desses espaços. Só nessa sua pergunta já saem umas 3 outras aqui na minha cabeça, mas eu preciso começar pelo que primeiro me chamou a atenção. Você fez um mestrado na área de estudos de cultura com o Rezado de Sabal, e não por acaso a gente já falou aqui em alguns outros momentos das relações que a gente tem dos movimentos culturais, dos folguedos, do folclore sergipano, também com a cultura africana. Como é que foi a sua pesquisa? O que foi que você produziu com esse grupo? Na verdade, inicialmente, o ponto focal do meu estudo era apresentar, né, ou verificar diferentes formas de aprendizado, não necessariamente dentro de uma escola. Então, como é que as pessoas se relacionam, se interrelacionam também num processo de educação, que foi o que aconteceu no Rezado, né? Eu me identifiquei muito com eles, especificamente porque a movimentação interna dentro desse grupo acontecia partindo de quê? De Mestre Sabal e de todos os seus familiares que tocam, que cantam e que louvam o bendito nesse caso. Você consegue ver ou perceber algum paralelo entre esse processo e o que a gente vive nos terreiros? Muito.
muito. Cada um tem uma característica para fotografar, né? Talvez eu possa dizer que tenha um estilo fotográfico, mas a minha relação, na verdade, é com esses movimentos. Então, por exemplo, as danças dentro do candomblé ou da Umbanda, né, que são os grupos que eu conheci, são muito ricas, são muito movimentadas, né, são muito dançantes. No reizado é exatamente a mesma coisa. Então, eu acho, não só nisso, nas cores, não sei se eu posso falar assim, né, eu estou aprendendo as religiões de matriz africana, mas é um louvor, né, ou pelo menos eu relaciono isso muito com o reizado. Então, é um canto, é um preparo, é uma alegria muito forte. É impressionante quando a gente fotografa. O seu processo é interessante, só para as pessoas que estão acompanhando, que não lhe conhecem, possam ter um pouco de noção sobre o que a gente está falando aqui. A Valéria, ela já mora aqui em Sergipe há 25 anos. 25 anos. 25 anos. Mas ela não era da religião do candomblé, não é efetivamente do candomblé, nem da Umbanda. Ela foi se integrando aos terreiros na medida em que foi mergulhando com a fotografia, com o olhar, como você gosta sempre de dizer, né? Mas, e justamente a gente imagina que são religiões que são fechadas, porque elas precisam ser fechadas, elas são iniciáticas, e de repente vem você de fora da religião, fazendo um trabalho de exposição. Como é que foi esse choque? Como é que foi esse contato seu, pessoa e fotógrafa, com a religião do candomblé nesse sentido? Eu acredito que tenha sido uma entrega pela fotografia. Eu acho que é um privilégio que a fotografia me deu, porque a minha não era uma preocupação. Eu tenho muito respeito pelas manifestações que estavam acontecendo, seja, por exemplo, numa manifestação folclórica como o reizado, mas eu estava ali como mera captadora de imagem. Então, o respeito com aquele momento, o respeito com os orixás, o respeito com toda manifestação, se eu posso falar assim, ou com toda festa, com todo cumprimento, foi algo que foi me envolvendo, né? E foi interessante porque eu não posso deixar de falar que inicialmente foi, primeiro, um privilégio, né? Um presente que você também, como meu amigo, trouxe, né? Conhecer a minha primeira busca. Quer dizer, não foi a primeira busca. Há um tempo atrás, eu fui em algumas festas, há muito tempo atrás, de Mãe Marlisete, com uma aluna, naquela época, que frequentava. E depois, eu não acho que as coisas aconteçam por acaso, né? Então, inicialmente, eu comecei a fotografar o terreiro de Mãe Jacira, as festas, e daí eu fui conhecendo como é que era, fui para o Ufalmi e comecei a ser muito abraçada para a produção dessas fotografias. E foi algo sem intenção nenhuma, né? Tanto é que eu não publico as fotos, eu simplesmente entrego que esse foi o meu propósito e que foi acontecendo, né? Eu disponibilizo para quem é envolvido nisso essas fotografias. Você faz esse trabalho até de respeito, né? A gente que conhece os processos sabe, de não simplesmente jogar na internet, de não simplesmente... Jamais. Apesar de algumas vezes até você ter autorização para isso, né? Uhum. Mas como é que você pensa essa relação? O candomblé, a Umbanda, eu tô falando muito do candomblé porque é mais a minha realidade, né? Mas as religiões de matrizes africanas, elas têm sido cada vez mais expostas na internet, né? E você acompanha esse processo, acompanha o trabalho de outros fotógrafas, o que é que você pensa desse fenômeno? Então, eu acho que a gente pode separar, não sei se eu posso falar assim, por guetos, vamos dizer assim. Me incomoda um pouco o sensacionalismo com essas imagens, principalmente quando você não conhece, né? Então, eu acho que existem trabalhos interessantes que são de divulgação, tá? Outros talvez nem tanto, que são de, não consigo falar exposição, mas a minha relação com o meu trabalho, né? Quem sou eu para julgar o trabalho do outro? É uma relação de respeito e acredito hoje eu posso pensar assim, uma forma
de apresentar algo que nem sempre é conhecido, mas é julgado, né, através da imagem. O que é que dessas experiências a gente pode falar que já lhe mudou? Eu sei que está tudo muito no começo, né? Você está entrando nesse universo do candomblé, por mais que já esteja, na minha visão, inserida nele, mas o que é que a gente pode dizer que isso já lhe mudou enquanto fotógrafa, em primeiro lugar, mas também enquanto pessoa? Eu acho que enquanto pessoa é a vivência em comunidade, né? Eu acho que eu venho de uma família muito católica, né? Eu tenho inclusive um irmão que é padre, mas que de uma família que foi educada para respeitar todas as religiões, para sempre respeitar o outro. Então, eu fui ingressando, tentando conhecer e aprendendo. Então, você vê, a vivência em comunidade é algo muito rico. Outra coisa que me marca muito, quando eu estou fotografando, é muita gente linda. É uma coisa assim, os adereços são lindos, as comidas são lindas, mas é muita gente se entregando, vamos dizer assim. Acho que é muito... eu penso, é muita gente feliz com o seu propósito. Então, isso é algo que me toca bastante, porque é um trabalho imenso, né? Você sabe disso mais do que eu. Eu tenho o privilégio de acompanhar, mas, por exemplo, toda a preparação é impressionante. E o respeito a essa imagem, eu penso que é muito interessante. E as manifestações, como elas acontecem, né? Então, assim, é lindo demais você ver os herês brincando. Tudo passa por muito trabalho, por muita dança, esse aprendizado. Então, eu tenho o privilégio de ver, por exemplo, você e outras pessoas, Mateus, a evolução e vários outros, né? Desde a iniciação e como é que isso vai evoluindo, não só na dança, não só nos cantos, e poder registrar isso, esses momentos, é algo que é um privilégio. Acho que é isso que eu posso falar. Você citou já aí alguns nomes, né? Mãe Marisete, Mãe Jacira. A gente pode dizer que sua vivência foi bem rica nesse sentido, né? Você tem contato com grandes nomes do candomblé sergipano. Como é que é isso? A Mãe Jacira é uma mãe para mim. Acabou virando minha amiga. Uma senhora que se preocupa comigo, que abriu a porta da sua casa e que permitiu que eu fotografasse. Não só ela, né? Pai Radisson. Mãe Marisete foi algo muito por acaso, assim, há muito tempo atrás. Mas é muito sério isso. As pessoas permitirem que eu entre para registrar o seu espaço, então é algo que é muito rico e um aprendizado, né? Por exemplo, falando de Mãe Jacira, né? Preparando a festa de Cosme e Damião. E, inevitavelmente, eu tenho que falar, é uma senhora, né, que se dedica, que são 100 quilos de quiabo, por exemplo, e que serve, e eu tenho o privilégio de poder registrar esse momento. Não só esse, eu penso que a gente pode falar o Faomi, o Bamirê, que eu fui convidada por vocês, e é algo assim, quando você fala dessa troca, né? A segunda ou a terceira vez que eu fui no Bamirê, as pessoas me cumprimentando, as pessoas se permitindo que eu fotografasse, então é uma coisa assim, para mim é uma joia rara, vamos dizer assim. Uma experiência muito pessoal, né? O quanto de técnica você leva de suas referências para esse trabalho e o quanto é intuitivo, vai acontecendo? Eu acho que a técnica, eu falo isso nas aulas de fotografia, né? Uma escola de fotografia, uma disciplina de fotografia, você só vai aprender a técnica, porque o olhar, cada um tem o seu. E falo muito, inclusive, a gente vive julgando constantemente, então separar isso num processo fotográfico é algo que a gente sempre tem que estar atento. Então, é curioso que depois que eu fotografo, baixo as fotografias, eu vou ver muito tempo depois. Eu não vejo, vocês muitas vezes veem antes de mim. Não no sentido como é que eu posso falar? Na verdade, assim, não é ver a imagem, o processo é antes, né? Então, assim, eu tô lá, eu tô
a sensação de apropriação. Eu gosto muito de fotografar detalhes, e tem muito rosto lindo, tem muito pé dançante, então tem muita comida. Eu penso que é isso que lá eu estou entregue a fotografar. Então, tem fotos que saem melhores produzidas, outras nem tanto, porque é muito movimento. Então, eu acho que cada vez mais a gente sempre tem a aprender e a melhorar. Então, cada vez mais você vai entendendo como é que funciona e aí você vai fotografando. Você tem uma fala, em alguns momentos a gente já conversou sobre isso, que eu acho muito tem muito, né, da relação com o que a gente está falando. O que a gente está falando de fotografia, mas está falando de religiosidade, está falando de fé. E você fala sempre da questão do olhar de dentro, né? Do olhar é um pouco disso, então. Você está ali dentro e você vai ficando imersa naquilo e dali vai saindo. Não é nada muito pensado, é isso? Não. Na verdade, principalmente, agora eu já conheço como vai acontecer algumas ritualísticas, porque eu já presenciei. Então, assim, você tem que estar lá para registrar o momento. Então, se eu estou preocupada com outra coisa, eu não consigo fazer o registro. Então, assim, se jogar e buscar aquela imagem. Eu penso que isso também vem do feeling de qualquer fotógrafo, né? De todo fotógrafo. O que acontece? Eu posso definir que eu vou bater 10 chapas de tal pessoa. E é isso que eu vou fazer. Entendeu? Mas não num sentido crítico ou pré-julgado. Eu vou fotografar esse, eu vou fotografar aquele. Não. Mas você vai percebendo, não só pelos adereços. E o que acontece com o processo de registro? Às vezes a imagem vem até você. Então, às vezes tem uma criança que está sorrindo, às vezes tem uma cena que está acontecendo. Então, você tem que estar ali imersivo a essa função, que nesse caso ali é fotografar. Você diz que não divulga, né? Você não torna públicas essas imagens. Você compartilha elas com as pessoas que estão diretamente envolvidas no elemento, vou chamar assim, fotografado. Você não faz essa publicação por alguma preocupação sua, por algum pensamento no sentido de que não é sua a imagem? Qual é essa relação? Por que não publicizar? E já eu vou explicar por que essa pergunta. Tá. Na verdade, isso tudo aconteceu muito por acaso, né? Se a gente pensar, são 3 anos, né? Eu devo ter, sem falsa modéstia, em média em torno de 40 mil fotografias de festas de terreiro. E eu comecei sem nenhuma intenção. Eu só queria estar lá fotografando. Então, por exemplo, todas as imagens produzidas para a Mãe Jacira foram entregues a ela. E depois, no Ofaume, que eu falei, bom, se forem publicar, me marquem. Mas marquem, por exemplo, com o meu Instagram pessoal. Então, o que acontece? Agora eu estou começando a ver, talvez de outra forma, né? Porque agora você tem um enredo pré-estabelecido, mas, na verdade, eu fui me envolvendo e produzindo, né? Mas sem nenhuma intenção. E jamais faria isso, né? Sem nenhuma intenção, não só comercial, mas sem nenhuma intenção expositiva. Eu acho que é isso. Sei. E por que eu lhe trago essa pergunta? Porque a fotografia tem uma função social também, né? Sim, sim. E você considera que o seu trabalho, a sua arte, vamos chamar assim, não é uma arte, afinal de contas, não pode também contribuir com discussões sociais, no sentido de conhecer mais a religião, de entender melhor os processos ali dentro? Agora, assim, a partir do momento que eu consegui, que eu comecei a entender mais, comecei a ler mais, comecei a me envolver mais, agora eu posso dizer que sim, mas não teve uma intenção social. Então, eu só estava registrando para o outro. E fui me identificando e estava curtindo. Agora, pode ser... é algo que, inclusive, a gente conversa, né? De abrir grupos de discussões, de abrir... entender melhor como aquilo funciona, né? Porque
eu percebo dos relatos que eu escuto, né, dos terreiros que eu frequento, há muito preconceito. Então, se essa for uma forma de esclarecer, né, eu mesmo entendi coisas que eu não sabia, e eu não tenho problema nenhum de falar que eu não sabia, e eu pergunto, vocês me ensinam muito, é algo que pode ser vale ser pensado, né? Porque se é um esclarecimento social, uma discussão social, eu acredito que vale. Sei. Então, mas no geral, você considera que a fotografia de terreiro, né? Porque, assim, como ela tem falado, foi um envolvimento que foi acontecendo, uma leitura que vai chegando, uma conversa que surge. Até que ponto, você já até falou um pouco sobre isso, mas até que ponto você acha que a fotografia pode contribuir mesmo com a gente ter uma narrativa melhor construída sobre o candomblé, sobre a Umbanda? A gente sempre fala sobre isso aqui no podcast, porque é um assunto que para quem toca, né, dói para quem tá dentro. Mas racismo, intolerância e a mídia tem muito a contribuir com isso, né? Então, qual seria, na sua visão, o papel que a fotografia tem para dar, para entregar à sociedade? Veja, Manuel de Barros fala algo que para mim é sensacional, né? Que o olho vê, não posso esquecer, o olho vê, a lembrança revê, mas é a imaginação que transvê e que a gente precisa transver o mundo. Como é que isso aconteceu comigo, né? Eu fui pedindo, por exemplo, especificamente ao querido pai Radisson. Posso ir nessa? Pode. Posso ir nessa também? Pode. Posso fotografar essa? Pode. E aí você vai entendendo algumas coisas que talvez, inevitavelmente, eu sou humana, você pensava, nossa, por que isso? Por que isso? E o que eu aprendo, né? Se a gente falar da comida dos orixás, tudo tem um propósito, então tudo tem um entendimento. Então, a fotografia pode trazer parte desse esclarecimento, seja numa exposição, seja numa discussão. Então, eu entendi muito o pano de cabeça, os adereços, que eu estou chamando de adereço, a vela, a quartinha. Sim. Então, como é que isso vai acontecendo? Então, é uma forma de ilustrar, talvez a imagem, nesse caso, seja mais impactante do que 1000 palavras, né? Depende da situação. Mas eu acredito sim, eu acredito porque há muita falta de informação, né? Eu me lembrei agora, você deve saber disso, você sabe disso. Há um tempo atrás nós fizemos um trabalho na Universidade Tiradentes, que foi uma série sobre intolerância religiosa. E num dos encontros que a gente teve, eu nunca esqueci isso, teve uma fala muito doída de uma pessoa que era da religião de matriz africana, do quanto ela estava sofrendo preconceito. Então, eu penso que isso pode, não acho que é esclarecer, mas é um olhar sobre um espaço que nem sempre é amplamente divulgado. Não é visto, né? Não. Inclusive pela academia, né? Sim, sim. A gente tem percebido cada vez mais esses temas, essas discussões chegando, mas a gente ainda não discute, né? Como se fosse um tópico social que fica ali. A gente sabe que tá, mas não fala sobre. Eu me lembrei de Pierre Verger, né? Sim. E dos livros que fala e que tem história. E você percebe que há o que eu tenho aprendido, né? Há muito tempo de dedicação. Vamos pegar a mãe Jacira, né? Mãe Acácia. É um sacerdócio, vamos dizer assim. Eu nem sei se eu posso falar assim, de muita entrega. Uhum. De muita entrega. Então, assim, o mínimo é trazer esse registro desses momentos, né? Quando eu tenho o privilégio, por exemplo, no FAOMI, fotografar o dia a dia de vocês, de preparação.
E que aí você vai vendo, não é só a beleza da festa, também ela, mas para chegar até aí. Então isso é muito interessante. Já que estamos falando de vivência de terreiro, vamos falar um pouquinho da sua vivência nos terreiros. Qual foi o momento que você disse assim, tudo bem, comecei, tô vindo, mas tô em casa, tô fotografando uma coisa que eu gosto. Qual foi essa virada de chaves? Porque Acho são 40 que mil fotografias, né? Não é qualquer coisa. eu não sei se eu sei responder isso, mas é quando eu senti a apropriação desses momentos fotografados, entendeu? A preparação, você passar... Quando eu comecei a me sentir à vontade, assim, em alguns momentos, vocês estavam preocupados comigo, né? E eu já estava me sentindo em casa. Então, eu acho que a partir do momento que eu me senti... Eu não tenho um momento específico, mas cada vez eu fui me sentindo mais livre para fazer esses registros. Então, eu acredito que não tem um momento específico. Eu acho que foi entrega e foi. E aquela foto que você diz assim, essa aqui me tocou. Tem várias, mas para mim, mas aí eu tô agindo com o coração, foi a sua saída e a saída de Matheus. Porque eu acompanhei o processo. Então, eu não só a saída, mas os dias que eu pude participar, inclusive tem algumas fotos específicas, vocês dois acredito que conheçam, mas eu acho que foi esse. Marcou, né? Sim. E também, assim, é admirável, é explicável, eu ia falar inexplicável, não, é explicável as festas de Cosme e Damião. Eu já percebi que você tem um carinho aí grande pelos herês, né? Tenho, muito. Sou suspeito porque eu também tenho. Muito. Primeiro, eu tenho uma relação muito próxima com... Eu gosto muito de criança, né? Eu tenho uma relação muito próxima com criança. Tenho filhos de amigos que a gente brinca, que são meus best friends, né? E também as crianças do terreiro. Então, que já me conhece, que já faz pose e pede um sorriso. É sensacional. É uma brincadeira de criança, é hilário, é maravilhoso. Já pensou numa série sobre crianças no Candomblé? Pensei, pode ser. Talvez a gente tenha conversado, né? Algumas possibilidades, mas faces, feições, detalhes é algo que também... cada um tem um estilo para fotografar, mas eu tenho uma necessidade de chegar perto. Então, pode ser. Criança também é algo que eu acabei conhecendo mais no Mamirê, que tem muita criança e é muito bonito de se ver. Reflexos, né? Essa palavra é uma palavra que eu acho, primeiramente, eu acho uma palavra bonita, tanto na escrita, na sonoridade, como no significado. E eu acho que também fala muito sobre esse processo, esse seu encontro com a fotografia de terreiro. Você considera hoje que, não só no seu modo de olhar as coisas, de ver, de sentir, mas o candomblé, a religião, ela deixa alguma coisa em você já? Sim. Com certeza. E que eu entendo, vocês brincam muito comigo, né? Como é que eu falo? Claro que é uma relação de amor, uma relação de respeito e é um contar de histórias, né? Uhum. Então, cada vez eu me sinto mais envolvida, principalmente que agora eu consigo entendendo melhor. Eu já converso sobre isso, eu sei o que vai acontecer, eu sei. Então, acho que é uma relação mesmo, cada vez, que tem aumentado cada vez mais. O que é que mais, para além da fotografia, né? Agora falando especificamente da vivência de terreiro, porque você vai enquanto fotógrafa, mas você convive ali, você se integra. O que é que mais lhe chocou, assim, positivamente ou não? A partir do momento que você entra num terreiro e você vê como é que são as coisas de dentro. Veja, o que mais me toca é
o companheirismo das pessoas, né? Esse eu acho um ponto importante. Isso eu estou falando num contexto geral. Me impressiona muito a entrega. Eu me lembro uma foto marcante que foi na última festa de Preto Velho de Mãe Jacira. Ela estava com muita dor no joelho. E a entrega para a comunidade dela e de todo mundo que estava com ela foi impressionante. Isso acontece em todos. É muito difícil a gente viver em comunidade. Então, também, às vezes, acontecem... como é que eu posso dizer? A gente se relacionar e se interrelacionar é um exercício diário, né? Então, em alguns momentos, você vê nessa convivências que uns poderiam se entregar mais, outros nem tanto. Eu às vezes, agora eu me sentindo mais em casa, principalmente no Ofaomi, eu pego, eu limpo, porque às vezes você fala, pô, eu só estou fotografando. Não, né? Como vocês sempre dizem, são todos irmãos. Então, você tem que ajudar. E esse contribuir é muito gratificante. Sei. Vivência, cada um tem a sua, mas falando agora da sociedade de fora do terreiro. Quando você expressa, quando você fala sobre esse trabalho que você faz, qual é o tipo de reação que você geralmente tem? Eu não eu acho que eu sou uma pessoa muito transparente, inclusive para falar. Horas que não é para falar, eu falo, horas que é para falar, eu também falo. Então, assim, eu gosto de contar aquilo que eu estou vivenciando e que, não no sentido de fazer bem para mim, claro que faz, mas sim de mostrar que existe um mundo, podemos dizer assim, que é muito legal de ser visto. Tanto é que... E aí você vai conhecendo pessoas, né? O sobrinho do meu esposo está estudando isso. Então, por exemplo, já convidei para ir. Eu vou... Na verdade, não é nem o sentido de passar a informação, mas, na verdade, é contar aquilo que está acontecendo e que é legal. Quando eu falo que é legal, mas no sentido que, assim, é também sério, é importante. Então, eu costumo dizer, né? A gente fala que Cássio Vasconcelos, que é um fotógrafo, ele fala que o que alimenta a nossa alma são nossos trabalhos pessoais. Então, assim, sem pudor algum, não tem uma sala de aula que eu não falo que o meu trabalho pessoal é fotografar a festa de terreiro, e eu gosto de contar como isso aconteceu, porque eu nem sabia que eu estava afastada da fotografia, mas eu percebi o quanto eu estava afastada. Aí alguns me seguem, perguntam onde pode ver minhas fotos, mas não no sentido comercial, mas sim é aquilo que eu estou fazendo, porque não? Imagina, óbvio que eu vou falar. Então, isso para mim é muito legal. Era a próxima pergunta que eu ia fazer e você trouxe. Então, vamos lá. Levar esse seu trabalho pessoal para a universidade. Para além do exemplo, para além de dizer que faz, você enxerga isso como uma possibilidade de discutir mais esse tema da fotografia de terreiro no âmbito acadêmico? Como possibilidade de discussão, sim. Eu tenho como propósito, por exemplo, faz 25 anos que eu sou professora de fotografia. Eu vim para cá para ser professora de fotografia aqui. E eu tenho por princípio não apresentar as minhas fotos. Isso é sensacionalismo na minha humilde análise. Então, eu vou trazendo e outra. Tem fotógrafos mundialmente conhecidos que merecem e precisam ser vistos, né? Então, às vezes, os alunos me perguntam, e quando nas minhas aulas, por exemplo, didaticamente falando, eu tenho foto minha, eu não falo. Eu mostro para ilustrar e tudo mais, mas eu conto a minha experiência, porque não sei se dessa turma teremos algum fotógrafo ou não, mas que ele busque o olhar dele, é uma forma de estimular. Mas essa discussão, eu acredito que cada vez mais seja necessário que isso aconteça, porque são fotografias, como são fotografias de cultos evangélicos, como são fotografias de casamento, como são fotografias de
de missas. Então, assim, são fotografias que contam uma história, né? Contam uma história de quem, trazendo o olhar de quem fotografou. Fotografias de comidas. Vamos falar sobre elas. Particularmente para mim, as que, com todo o respeito que a gente tem que ter às entidades, aos orixás, às danças e tudo mais, mas para mim as fotografias de comida, elas falam muito, né? E é um trabalho que você tem aumentado, não, ampliado talvez, aprofundado certamente, né? É muito massa. Porque, e aí quando você começa a entender, né, o adereço que um orixá traz, é aquele que está na comida, por exemplo, né? Didaticamente, você pode esclarecer melhor do que eu, né? Mas a cobra, que vai virando amarela, verde, assim, é maravilhoso, né? Oxaguian, a comida do Oxaguian. Então, como é que é isso? Aquilo que é feito, que é conduzido numa, não é panela, mas num cachipô de barro, que só pode... Alguidar, né? No alguidar. Que só pode colocar ali, ou no material de branco. Sim. Né? E como ela é preparada? Então, assim, eu não vou conseguir falar detalhes, porque eu sou assim, mas como é que as bolinhas são produzidas? Até o olhinho que você põe, que eu estou chamando de olho. Então, o que é produzido para cada um? Né? Quando você coloca as folhas para os acarajés. E como é que eles são fritados? Com a delicadeza, outra coisa que me atrai, quando está lá na panela sendo feito. Né? E algo que isso tudo é montado no chão, numa sequência, né? Que não é por acaso. O primeiro vai para quem? O segundo. Então, é algo maravilhoso de ser visto. E você chegar perto, porque ela está ali parada, então você pega detalhes, isso é muito massa. A gente tem falado aqui de fotografia de terreiro, né? E agora falando como, não somente como uma pessoa do candomblé, mas como também um pesquisador e tudo mais, a gente vê no mundo muito esse efeito, né? Essa necessidade de especializar demais as coisas, né? Então, jornalismo disso, fotografia daquilo. Existe para você hoje, ou pode vir a existir, um campo que a gente chama de teórico, de jornalismo, ou de fotografia de terreiro? Já ia falar no jornalismo, que eu tô com ele na cabeça hoje. Eu acredito que sim. Se a gente pegar, por exemplo, talvez Pierre Verger tenha sido não é só isso, mas tenha sido um dos pioneiros daquilo que eu conheço, né? Eu penso que pode ser. Eu tenho alguns alunos, por exemplo, que iniciaram na religião e que estão fotografando, né? Ou muito vídeo, alguma coisa assim. Cada vez eu vejo isso mais crescente. Pode ser até um campo interessante a ser explorado. Por exemplo, a primeira vez que eu fui no Bamirê, eu acredito que só eu tenha fotografado. Na última, né, já tinham pessoas do terreiro também fotografando em massa, porque cada um tem um olhar e que bom. Então, é um nicho que eu penso que pode ser explorado, sim. E é interessante isso, né? Vamos lá, a gente tá numa festa e vou usar esse exemplo do Bamirê, porque foi a festa mais recente em que nós estivemos, né? E não por acaso é uma casa muito tradicional e tal. Então estávamos lá, uma festa e um xirê e o orixá lá tomando rum, e às vezes a gente tem 4 fotógrafos ali. Eu acho que nesse caso específico eram 3 pessoas fotografando, e saem imagens completamente distintas, né? Prova aquilo que você estava falando, existe a técnica, mas o olhar prevalece sempre, né? Cada um, eu costumo falar, né? Pedro Souza fala que a gente não fotografa somente com os nossos olhos, é um dos elementos que a gente tem. Então, posso falar, por exemplo, Eugênio Bacá,
é um fotógrafo profissional que é cego. Então, existem outras referências que nós vamos ter, mas é o teu, primeiro, é o seu olhar e a sua forma de ver esse espaço, e que não é certo ou que é errado, né? Então, não acredito em fotos iguais. Eu acho que a gente pode até generalizar, se você estiver fazendo isso comercialmente. Comercialmente em que sentido? Quando você tem um contrato e uma definição de X fotografias. Mas não, é se jogar respeitando o espaço do outro, também respeitando as festas, as manifestações. Eu me lembro, isso aconteceu uma vez só, no próprio Umbamire, que, se eu não me engano, era Exu que pediu para que eu não fotografasse. Né? O que eu tinha que fazer? Parei. É o respeito com a imagem, é o respeito com o ato, é o respeito com a cena. Então, assim, Sebastião Salgado fala uma coisa que me toca muito também. Todo o processo de registro, seja uma festa de terreiro, seja uma preparação, seja fotografar o recolhimento de uma pessoa, que isso é muito mais sério, não que a festa não seja séria, né? Você pode fazer de duas formas. Ou uma barrigada na água, ou um mergulho profundo. Então, a partir do momento que, para mim, como fotógrafa, como pessoa, como ser humano, se eu vou para dar uma barrigada na água, eu fico na minha casa. Porque eu estou usando, não é que eu estou usando, estão me permitindo a possibilidade de registrar uma situação do candomblé. Então, é muito sério isso. Por isso mesmo, nesse momento, por exemplo, eu não me sinto à vontade de postar, fiz isso. Muitas vezes já falando, mas as fotos são minhas, mas a cena, o espaço foi permitido que eu estivesse lá. Partindo desse princípio, então você não acredita que... Não acredita é forte, deixa eu mudar. Você não considera que uma pessoa que não tem envolvimento algum com a religião, o trabalho dela, de repente vai fazer uma cobertura porque foi convidada, porque foi contratada, ou porque está fazendo um trabalho jornalístico, e a gente está falando de candomblé, mas em qualquer outra realidade, contexto fotográfico, esse trabalho ele termina sendo prejudicado se não há esse envolvimento, seria isso? Veja, eu acho que sim. Vou citar um exemplo, que eu inclusive falo na aula. Você não pode ir fotografar, né, um jogo de futebol sem saber que tem uma rede onde a bola tem que entrar lá para fazer um gol. Você vai registrar o quê? Então, o mínimo de entendimento do ato e da cena, né, é primordial. Eu falo, e comigo aconteceu assim. Né? A necessidade de entender um pouco mais, você bem sabe, Matheus, o quanto eu perguntava, né? Até saber até onde eu posso chegar. Então, o que foi muito rico para mim, por exemplo, quando eu falei com o pai Hardson e com o Vinícius, que eu falei, olha, principalmente o Vinícius, que me ajudou muito na certa, falou, você pode vir aqui, vai acontecer isso, tal coisa. Por quê? A primeira coisa que eu falei, quando eu tiver, se porventura eu invadir um espaço que eu não possa, me avisem. Aí volto a essa situação. Você não quer, eu não vou fotografar. Então, você não precisa entender tudo. Eu estou iniciando, vamos dizer assim. Mas o mínimo é um respeito à cena, assim eu penso, né? É um respeito ao ato e é um respeito à informação que você está passando. Ela diz que está iniciando, mas quem acompanha o trabalho dela nas festas, nas funções, já vê que de início era muito fotógrafa. Agora ela já está ali fotografando, às vezes ela para e canta. Sim, claro. E repete um movimento da dança. Sim. Então, o envolvimento vai tomando conta, né? E a energia é muito rica. O canto, o toque, meu sonho é poder tocar. Então, assim, é muito forte. É muita música. Então, assim, é muita cantoria. Isso é energia. Isso é que é massa. É um universo, né, de saberes, sim, assim,
Não sei, é só vivendo, né? E cada detalhe é importante. Cada detalhe. Seja algo que esteja grudado na parede. Como é que a gente fala, né? Cada detalhe não é por acaso. Tem uns que eu nem sei, mas é fotografar aquilo. É uma parte do todo. É algo que eu acho muito legal na fotografia, que a gente nunca vai conseguir fotografar o todo. Então, a primeira interferência dentro da fotografia é o olhar do fotógrafo. Ele vai definir o que vai entrar. Então, eu me amarro, eu percebo que muitas vezes eu estou olhando o pé. Aí fotografo um monte de pé, ou de baixo para cima. Ou os braços com os adereços, as mãos, você bem sabe. Eu acho maravilhoso. Eu acho que é extremamente... É muito detalhado. É muita roupa, é muita cena. Uma outra coisa, principalmente quando você tem mais liberdade, né? Enquanto estão preparando os orixás para as saídas, é um carinho, é uma doçura, desde a vestimenta, tudo, que é maravilhoso. E como é para você ter esse lugar de privilégio? Foi uma palavra já falada muito aqui, mas assim, esse lugar privilegiado, não tem outro termo, de ter acesso a esses momentos, porque são momentos que só vive quem tá lá dentro. E algumas pessoas, inclusive, não vivem porque não veem, não tem a percepção. Como é poder ver tudo isso, poder participar, poder contribuir com tudo isso? Não vou falar, então, de novo que é um privilégio, mas é talvez uma bênção e uma grande responsabilidade. Entendeu? Por que é uma grande responsabilidade? Foi permitido que eu estivesse lá. Então, assim, num espaço... gente que não me conhecia, né? Por exemplo, o pai Hudson, que falou, pode vir, cuidado agora, tá tudo bem? E tava, né? Para mim, as cenas estavam tudo bem. Então, hoje eu penso que nada é por acaso, né? As portas foram abertas para mim, acredito que com um propósito, né? Nesse momento eu falo através da imagem e que isso pode gerar outros frutos, mas não no sentido comercial, sabe? Se for para produzir por acaso, para mim não rola. Pelo tempo, talvez, que eu faça fotografia, pela idade, mas assim, se eu não me envolvo, então as portas foram abertas para mim. Talvez, pensando agora, com algum propósito de levar essas fotos para que outros também entendam. Como, por exemplo, um projeto que está começando a nascer, né? Eu não sei até que ponto eu posso falar sobre ele, mas acho importante a gente estar... Afinal de contas, aqui é um canal para divulgar nossos trabalhos, nossas produções... Nossos projetos. Então, começa a surgir aí um projeto muito bonito, né? Que tem a ver até com coisa que a gente já falou aqui. Exatamente. Que seria isso? Exatamente. É pensar na possibilidade... de contar essas histórias, né? Com segmentos, talvez, inicialmente, a fotografia dos alimentos, né? Uma outra coisa que a gente já conversou, feições, que isso é algo muito rico dentro dos terreiros, né? As feições, as expressões, é algo muito impressionante, muito impressionante. Então, tem vários que a gente já viajou, né? Das Equedes, por exemplo, que são maravilhosas, que é de uma alegria, e que não é, você vê que é de dentro para fora, né? Então, que venham mais projetos. Né? E mais fotos também, né? Sim. Alguma festa que você diga assim, tirando a do Herê, que a gente já entendeu que você é apaixonada pelas festas do Herê.
Sou suspeito porque também sou. Mas tirando a do Herê, alguma festa, algum movimento, alguma função que você, quando sabe que vai fotografar aquilo, você diz, hoje eu saio de casa feliz? Não acho que eu consigo falar. Uma festa específica. Por quê? Você mesmo conhece, às vezes o pai Radisson fala, ou eu falo, mãe Jacira, quando vai ter a festa? Então eu vou. Eu só não vou quando eu não posso, mas você frequentemente escuta. Posso fotografar? Então já preparo e vou para fazer. Né? Às vezes cansada de um dia de trabalho, mas muito respeitosamente dentro do espaço que a gente tem para fotografar. Então, toda possibilidade é uma possibilidade. Toda festa, a festa da cigana. Eu fiquei felicíssima quando Abraão, eu perguntei, posso ir? Ele falou, por favor, venha. Então, isso é muito legal, isso é muito legal. Existe para você hoje alguma dificuldade em qualquer nível, técnica, de integração, não sei, algo que você diga assim, isso dificulta um pouquinho o registro fotográfico em festas de terreiro ou em funções de terreiro? Veja, em muitos momentos eu fotografo com flash. E tudo é muito circular, porque tudo é muito dançante, né? Então, eu penso que eu preciso aprimorar mais as imagens em movimento, né? Mas para isso, em alguns momentos, eu preciso de um monopé, mas aí eu vou ficar mais travada naquele espaço, porque tudo é muito, como é que eu falo? Circular, né? Tudo é muito em círculo. Né? Direto. Então, eu acredito que isso é algo que eu preciso melhorar, e a gente só melhora fotografando. E um dos privilégios que a fotografia de terreiro, privilégio de novo, que a fotografia... Se for um privilégio, por que não? Eu sempre fui de imagem estática. Da fotografia. E estou ousando pensar em filmar. Exatamente por conta desse movimento, né? Eu sou mais câmera fotográfica, não vídeo, mas é algo que também me despertou, que é muito legal. Então, em breve, quem sabe, uma documentarista teremos aqui, do Candomblé Sergipano. Tem muita história, tem muita gente aqui tem história de muita gente que pode ser contado e merece ser contado. É uma coisa que eu também sempre falo aqui no podcast. E que eu entendo também, a gente só tem como ter noção dessas coisas quando faz parte delas, né? A quantidade de histórias de vida lindas que a gente tem nos terreiros daqui, né? Eu posso falar com um pouco mais de propriedade, você também, a história da mãe Jacira. Sim. Que merece um documentário da vida dela, de como começou, como é que ela foi organizada, de toda a história dela. Né? Que é um dos que eu conheço, Mãe Acácia. Tem muita história de vida, vamos dizer assim, que merecem ser contadas. Eu estou citando como exemplo as que eu conheço, mas tem várias outras que acredito que dá um doc bem legal. História de superação, acima de tudo, né? Mas de alegria também, né? Sim, e de dedicação, né? A um propósito, né? Que nem sempre é fácil, né? Uhum. Porque é muita entrega que é feita num período... Eu fiquei muito tocada, por exemplo, 50 anos de Mãe Acácia. 50 anos de dedicação. Sim. Mãe Jacira, né? Então, assim, é muito tempo. E nem tudo são flores, né? Sim. Quando a gente chega, por exemplo... 100 quilos de quiabo para alimentar uma comunidade, e é feito tudo pelas mãos de uma pessoa e que depois serve todo mundo. Então, assim, é muita entrega. É isso que eu tenho vivenciado, em qualquer que seja o terreiro que eu tive o privilégio de conhecer e fotografar. E quem quiser conhecer primeiro mais o seu trabalho nesse sentido... Eu tô fazendo isso aqui meio até como uma pressão, né? Porque é uma torcida
de muitas pessoas que conhecem o trabalho de Valéria Bonini, para que ela faça um canal que divulgue esse trabalho, porque é um trabalho bonito, porque é seu e porque fala e mostra uma religião que é linda em todos os aspectos. Mas quem quiser também, eventualmente lhe chamar, lhe convidar para conhecer um terreiro, conhecer uma festa e fotografar e registrar, é possível? Sim, é só entrar em contato, a gente não está fechado, não. Né? Esse propósito é algo que você fala muito, né? Eu sou um pouco insistente nisso. Mas eu estou à disposição, eu acho que a gente só tem a aprender e a crescer. Então não tem... É só me encontrar. Já vamos começar por aqui, viu? A gente vai colocar o seu @ para as pessoas lhe buscarem. Okay. E onde você pensa chegar? Até que ponto você pensa aí com isso? Até que ponto você pensa Valéria numa relação com religiões? Não vou nem seguir falar o fluxo. Porque quando você tem... Acho que minha vida foi assim. Eu sou um pouco acomodada, né? Não sei se a palavra é acomodada. Mas, assim, eu aprendi com meu pai e com meu tio. Quando eu vim para Aracaju, inclusive, vai. Se não der certo, volta. Então, eu não consigo responder isso para você. Eu só sei que eu tô indo. E tá dando certo, né? E eu tô curtindo, entendeu? E eu tô aprendendo. E eu acho que isso faz de mim uma pessoa melhor, né? E que eu possa explicar e que eu possa trocar. E que se a fotografia feita por mim ou por qualquer outra pessoa esclarecer algo a alguém, o recado está dado. Eu acho que é só produzir. A gente é tão pequeno perto desse mundo tão grande, seja aqui. Então, assim, é muito axé, é muita energia para ser trocada nesses espaços. Isso é muito legal. Como sempre, a gente chega num ponto da emoção. A gente sabe do que tá falando, né, Valéria? Então, Valéria, mais uma vez, eu lhe agradeço por compartilhar sua experiência, por falar sobre fotografia, por falar sobre esse trabalho, que apesar de eu ser suspeito, eu não canso de dizer que é muito bonito, muito forte, muito poderoso, e que agora o privilégio é meu, poder ter esse trabalho sendo divulgado aqui nesse canal, que você acompanhou desde o primeiro rascunho de uma ideia. Para quem não sabe, Valéria é uma das pessoas mais importantes que eu tenho na minha vida. Então eu tô muito feliz em ter você aqui. Muito obrigado. E que esse canal daqui esteja aberto para você vir divulgar as próximas exposições que vão sair, os próximos livros que vão sair. Os nossos livros, as tudo nossas que tiver para sair, que venha falar sobre essa religião que é tão linda. Muito obrigado. Não, eu agradeço. Eu acredito que você sabe o quanto tudo isso foi importante. E é isso. É isso. Achei. Achei. Momento de emoção para finalizar. É isso, gente. Do mesmo jeito, eu também agradeço a você. Espero que esse trabalho, essa história aqui que a gente contou hoje também toque um pouco vocês e vamos seguir em frente, divulgando, compartilhando, se inscrevendo, mostrando para o amigo, para o parente, nos seus terreiros, para fazer que esse canal seja nosso, seja forte e vá longe. Muito obrigado e até o próximo.